Discriminação é um ato que você ocorre a ação. Preconceito é o que você tem dentro de você e não põe para fora. O racismo é o tipo mais comum de discriminação que a gente tem no Brasil atual. A discriminação vem com base de que o branco é superior ao negro, por questões de cor da pele ou por pensamentos que eles tinham há muito tempo, sem base científica, de que o branco era melhor do que o negro. E o racismo no Brasil é crime e ele não prescreve, ou seja, você pode ser julgado por ele agora e o processo ficar rolando, e mesmo depois de anos você ainda pode ser condenado por aquilo. Então, ele não prescreve. Em um pensamento machista existe um sistema hierárquico de gênero, ou seja, eles acham que o sexo masculino é superior ao sexo feminino, que os homens têm mais inteligência, mais habilidades do que as mulheres para fazer algumas coisas. Isso reflete dentro de casa. O homem acha que a mulher foi feita para ficar dentro de casa para limpar e fazer as coisas domésticas, enquanto ele sai para a rua para ganhar dinheiro e sustentar a esposa e os filhos da família tradicional. A ideologia do machismo está impregnada na sociedade há séculos, tanto na política quanto dentro de casa, nas religiões, e a mulher sempre está no sentido de submissão ao homem. O homem sempre está mandando em tudo. O ideal machista, ele divide o mundo no que é masculino, no que é pro feminino. Roupas, expressões, trabalhos e afins. O machismo, as mulheres criaram um movimento chamado feminismo, que muita gente confunde com o feminismo, que seria mais ou menos a mesma coisa do machismo, só que em relação à mulher, coisa que praticamente não existe na sociedade atual. O feminismo é a igualdade entre gêneros. Por exemplo, o homem é igual à mulher, ninguém é superior ao outro. O feminismo dá às mulheres liberdade de expressão e liberdade de escolhas. Se ela quiser ficar em casa cuidando da família dela, ela pode ficar, mas se ela quiser também ir para a rua e trabalhar, ela também pode. A intolerância religiosa pode ser considerada um certo tipo de discriminação ou de preconceito causada pelo que a pessoa acredita ou vive. Eu, como cristão, tenho uma opinião de vida, uma opinião de realidade que é diferente das pessoas de outras religiões, que são espíritas, muçulmanos, católicos. Só que o que precisa prevalecer dentro disso tudo é o respeito. Eu tenho a minha opinião, outras pessoas têm suas opiniões, mas eu acho que o respeito é a base de tudo e a base de todas as religiões. Porém, muita gente não respeita isso e acaba criando inúmeros conflitos. Dentro de uma discussão, é imposto opiniões sobre diversos assuntos e sobre religião é o mesmo. Porém, as pessoas não sabem respeitar, elas sempre acham que tem razão naquilo que falam. Realmente é o que elas acreditam, mas ela tem que saber ouvir a outras pessoas assim como ela quer que ouçam ela. Isso é muito importante porque a religião fala muito sobre a pregação, sobre falar sobre o que você acredita. Então, para você falar o seu, você tem que escutar o do outro. Isso é muito importante, é primordial. Homofobia é aversão, ódio a toda a comunidade LGBT. A maioria das pessoas que cometem esse ato é porque elas ainda não tiveram sua identidade sexual bem definida e transferem esse ódio para as pessoas que já se aceitaram, que são realmente homossexuais ou lésbicas, bis. Em muitos casos, a homofobia parte da própria pessoa que não se aceita e às vezes elas chegam a casar, ter filhos ou podem passar a sua vida inteira sem se aceitar. Desde 1991, a Anistia Internacional considera homofobia como um ato de violação dos direitos humanos. A união estável entre pessoas do mesmo sexo no Brasil foi reconhecido pelo Tribunal Federal a partir de 2011, onde as pessoas do mesmo sexo podem se casar em união estável. Em 2013, foi reconhecido e o casamento gay no civil.
Então, passou a não só mais ser união estável, e sim a poder, desde 2013, o casamento no civil. Homofobia não é considerado crime no Brasil, mas eles estão com uma lei, querendo entrar em vigor com uma lei para criminalizar os atos homofóbicos. A xenofobia também é um ato de repugnância a pessoas que são estrangeiras. Com isso, a xenofobia é um crime muito silencioso, porque são pessoas que vêm de outro lugar, tentar um emprego aqui, tentar recursos, buscar um estilo de vida melhor do que eles estavam no país deles. E eles chegam em estabelecimentos para pedir um emprego ou qualquer outra coisa, as pessoas não aceitam estrangeiros ou por causa da sua cor, do estilo de falar, acham que não vão agradar o estilo de pessoas que entram na loja, que não vai vender bem por ter um atendente do estilo que ele é. Oi, boa tarde, meu nome é Ana Luísa Castilho e eu vim aqui hoje para responder algumas perguntas sobre a discriminação, com enfoque jurídico penal. Isso. Agora é o seguinte, o Esporte Espetacular pergunta: o que tem sido feito para acabar com esta vergonha nos nossos estádios? Fim do jogo entre Grêmio e Santos. E goleiro Aranha gesticula, inquieto, quase descontrolado. Enquanto ele discutia com torcedores ao fundo, o companheiro Leandro Damião, mais à frente, já percebia o que estava acontecendo. Macaco. A torcida xingar, pegar no pé é normal. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Eu virei para eles, assim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Se isso aí é insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Eu fico nervoso mesmo, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Uma dor que se repete no futebol. Campanhas, faixas, cartazes, pedidos de não ao racismo e atitudes como as dessa semana continuam se repetindo. O primeiro tema que o pessoal trouxe foi a discriminação do racismo. O racismo é tipificado na Lei 9.459 de 97, com reclusão de 1 a 3 anos. O grupo tinha trazido o exemplo daquele jogo do Grêmio, no qual uma torcedora do Grêmio, ela ofendia o goleiro do Santos de macaco. Muita gente falou que isso era racismo e isso não é racismo, tá? Isso é injúria racial, é uma outra tipificação. O racismo, ele é algo mais abrangente, tá? Ele não vai em enfoque a só uma pessoa. Por isso que esse caso não foi considerado racismo. Já a injúria, ela ofende a honra da pessoa. Então, neste caso, desse episódio, não foi racismo e sim injúria racial. O crime de racismo, ele foi considerado imprescritível e inafiançável. O que isso significa? Se uma pessoa for presa por racismo, ela não pode pagar fiança para sair e esse crime não é prescritível, ou seja, ele não prescreve. Podem se passar uma vida inteira e a pessoa pode pagar por aquele crime, tá? Um grupo de pessoas negras entram numa loja de grife e a pessoa não atende ou fala, por que vocês estão aqui? Vocês têm dinheiro para pagar? Isso é um tipo de discriminação racial, é o racismo, tá? Voltando a falar da injúria, a partir do momento que essa injúria é praticada frente a várias pessoas ou em meios que facilitem a divulgação, seja a internet, vídeos como aconteceu neste caso do goleiro do Santos, essa pena, ela é aumentada de 1/3. O Jornal da Justiça de volta para falar de uma triste constatação que preocupa as autoridades. As agressões a homossexuais em todo o país quase triplicaram no ano passado.
Para controlar essa violência, a partir do ano que vem, todos os atendimentos a vítimas de violência homofóbica na rede pública vão ser cadastrados pelo Ministério da Saúde. A estatística será usada para a definição de políticas públicas. Era para ser mais um dia de manifestação em uma parada gay. Mas no final do evento, que ocorreu em Taguatinga, no Distrito Federal, Fábio foi surpreendido pela violência. Nós estávamos já saindo da aglomeração e estávamos voltando para o carro. E veio um rapaz em nossa direção, caminhando bem rápido, só que ele continuou vindo e nisso percebemos que ele estava vindo em nossa direção e nos separamos, né? Eu fui para um lado e os dois meninos foram para o outro. E nisso que eu fui para um lado, ele me acertou um golpe no rosto e eu caí no chão já sangrando. Os casos de agressões contra homossexuais colocam as autoridades em alerta e os números assustam. Este professor de Direito Penal da UNB diz que atualmente existe uma confusão entre liberdade de manifestação do pensamento e o ódio contra as minorias. Uma coisa é a cultura democrática, a liberdade de expressão necessário para o aprimoramento das nossas instituições, para a declaração dos nossos padrões internos de sociabilidade. Agora, outra questão é a incitação contra grupos minoritários. Os temas de discriminação que o grupo trouxe são temas bem polêmicos e esse segundo é um tema de grande repercussão, assim, de abraço da sociedade, que é a homofobia. Embora muitas pessoas falem homofobia é crime, não, a homofobia não é crime. Eu sei que isso vai chocar muita gente e eu sei que vocês vão procurar na internet isso depois. Por que tem, né, essa frase, homofobia é crime? Em 2015 foi promulgada uma lei na qual tinha criminalização da homofobia, tá? Porém que no dia seguinte a lei foi revogada, ou seja, ela não durou aí um dia de vigência. Então a homofobia no Brasil hoje ela não é crime, mas determinadas circunstâncias ou fatos, atos das pessoas são configurados como uma injúria, que também entra naquele aumento de pena que eu falei da injúria racial, mas que não é crime, tá? Não há um tipo penal, seja no Código Penal ou lei específica, que criminalize a homofobia. Existem diversos projetos de lei, eu acho que hoje atualmente tem 2 projetos de lei no Senado para criminalizar, mas ainda não foi votado, não foi aprovado. Então, hoje, homofobia não é crime. Sobre o vídeo Violência contra Homossexuais, a qual o professor da UNB deu uma declaração, a gente vê claramente na Constituição o direito da livre manifestação do pensamento, ou seja, eu posso expor o meu pensamento, a minha ideologia, sem sofrer qualquer retaliação. O que hoje acontece é uma intolerância da sociedade, não da sociedade de modo geral, mas de uma minoria em face dessas pessoas, né, homossexuais. Sobre o menino que sofreu essa agressão, assim, pelo que está no vídeo, não mostra algo maior, mas, ao meu ver, caracterizaria uma lesão corporal. Então, ele pode ir na delegacia e registrar ali a ocorrência, mas o que vai acontecer para processar essa pessoa, a legitimidade é sempre do Ministério Público, tá? Em alguns crimes. Então, assim, ele próprio não poderia processar essa pessoa, esse agressor, por não ter a legitimidade. Mas aí, como é que funciona? Ele indo à delegacia, o delegado de polícia, ele tem o dever de comunicar ao Ministério Público sobre aquela agressão, e aí o Ministério Público oferece a denúncia e segue a ação penal. Olá, você está no Central MO.
Começa a circular no Facebook um vídeo de intolerância religiosa numa comunidade no Rio de Janeiro. A filmagem está chocando pessoas adeptas do candomblé, religião que está sendo alvo de intolerância nessas imagens. Sobe o áudio. A senhora que é demônio chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Quebra tudo, aquela de lá, ó. O outro lá do canto, lá do canto. Desvenda esse mistério que tá embaixo dessa saia. Quebra ele também. Quebra aqui, ó. Arrebenta a arguia toda. Arrebenta a arguia desse demônio que tá aí. Arguia. Derrama, quebra a arguia. Sim, a intolerância ela está prevista na Lei 9.459 de 97, a mesma lei do racismo, tá? E eu só não lembro agora a pena, se não me engano, a reclusão de 1 a 3 anos. E aqui é um exemplo clássico de intolerância. A intolerância religiosa, assim como o racismo, ela afeta a coletividade daquela religião. Caso fosse um xingamento, fulana, aquela macumbeira, isso aí isso já se caracteriza como uma injúria religiosa. Esse é um exemplo clássico. E que caso esse xingamento fosse voltado para uma só pessoa, isso seria considerado injúria, tá? E assim como no racismo, caso essa injúria seja feita frente a várias pessoas ou em algum meio que facilite, essa pena também é aumentada. Assim como essa, porque a pessoa filmou e publicou isso em rede social, os jornais passaram, enfim. Se for identificado o autor do vídeo, possivelmente essa pena será aumentada aí de 1/3. A intolerância também religiosa, ela é um tema assim que é preocupação do legislador e do presidente da República. Tanto é que, embora muitas pessoas não saibam, dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Tá? E uma coisa que eu acho legal trazer aqui para todo mundo é que o artigo 5º da Constituição é elencado todos os direitos e garantias constitucionais. São cláusulas pétreas, ou seja, são direitos que não podem ser retirados. E aqui, em diversos incisos, é trazido inviolável a liberdade de consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Também é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Enfim, então a gente conclui que a Constituição dá a toda a sociedade essas garantias, essa liberdade, e que essa intolerância é uma questão totalmente cultural, preconceituosa e que deve ser trabalhada por todos, né? Afinal, todo mundo tem o direito de ter sua religião, não é porque você acredita que o outro deve ser contra, enfim, toda essa questão. Agora vamos falar de mulheres e direitos humanos. Professores e estudantes da Universidade de São Paulo afirmam que a USP ainda enfrenta muitas dificuldades para superar os casos de violência sexual e machismo. Por isso, professores e estudantes criaram várias campanhas e ações para combater essa onda de violência. Veja na reportagem de João Miyagi. Festas regadas a bebidas, trotes com ofensas, relatos de violência sexual. Essas foram algumas das principais denúncias que motivaram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito pela Assembleia Legislativa em 2014. A CPI apurou abusos e violação de direitos humanos nas universidades de São Paulo. A investigação foi encerrada em março do ano passado. Pelo menos 10 casos de estupros na USP foram denunciados pela CPI. Pouco mais de um ano depois, esse grupo de professores e alunos afirma que continuam os casos de abusos, machismo e violência de gênero na universidade.
A gente tem casos de assédio entre professor e alunas, por exemplo, né? Então, tem histórias na universidade de professor de primeiro ano que liga para as alunas e assedia e diz: você não vai passar de ano se não sair comigo. O próximo tema é o machismo, e o machismo não é crime. Não é crime, é apenas uma condição masculina histórica do homem achar que é melhor que a mulher. Eu trouxe 2 exemplos assim no mundo do direito, assim, de crimes e temas que abordam também o machismo, tá? É o feminicídio, que foi incorporado no Código Penal em 2015, que nada mais é que matar uma mulher por ela ser mulher. Isso antes era incorporado no crime de homicídio, e com o aumento, né, desses crimes, teve uma necessidade de tipificá-lo da forma correta, né? E com um agravante, porque você matar uma mulher porque ela é mulher não faz sentido e não tem, assim, uma motivação. Não que, assim, né? E um outro exemplo é a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir, com certeza, a respeito. É uma lei que ela protege a mulher, né, nos seus relacionamentos no lar, tá? Então, toda violência, seja ela verbal ou física, ela entra nessa Lei Maria da Penha. E eu acho legal também falar que, com o advento da Lei Maria da Penha, se criou um juizado especial focado, né, na violência doméstica. E embora ele tenha esse nome de juizado especial, ele não tem os benefícios da lei do juizado especial. Embora a professora tenha citado ali o assédio sexual, para o Código Penal, o assédio sexual tem que ter, ele deve estar presente numa relação de trabalho, emprego. Então, um chefe com um subordinado deve ser em relação de trabalho, emprego e com subordinação. Então, nesse caso, assim, na letra da lei não há o assédio, tá? A gente pode pensar numa contravenção penal, caso o professor fique ligando ali, perturbando o sossego, né, da pessoa, caso ele fale: olha, fulana, se você não ficar comigo, eu vou te reprovar, e a fulana aceita, a gente já pode pensar em violação sexual mediante fraude. Então, assim, uma série de coisas que a gente pode pensar aí para colocar, mas, como eu falei, só analisando caso a caso. Eu não posso indicar uma conduta se eu não olhei realmente todo o histórico ali do ato. De onde você é, irmão? De onde você é? Você é daqui do Brasil? De onde você é? De onde? Haiti. Você está empregado aqui no Brasil? Tá, né? Você sabe quantos mil brasileiros perderam o emprego mês passado? Você é um cara de sorte, irmão. Você é um cara de sorte. Aqui tem um dos milhares de haitianos trazidos pelo governo comunista da Dilma Rousseff, enquanto milhares, só no mês passado, de brasileiros perderam o emprego no Brasil. Tá certo? Esses caras, você tá de parabéns, irmão. Você é muito competente, velho. Aqui no Brasil são tudo incompetentes. Você entendeu isso? Quantos anos você tem, irmão? Qual é a tua idade? Você tem treinamento militar? Ele não tem treinamento militar e foi trazido pelos comunistas aqui para dentro do Brasil. E ele está empregado, enquanto pai e mãe de família aqui no Brasil está desempregado, guerreiro. Você está entendendo? Você está me filmando direitinho, Alex? Sim. Beleza. Cara, meus parabéns pela competência que vocês têm, velho. Quantos anos você treinou
Você foi treinado militarmente lá, não? Não, você não conhece nada de arma, nada de treinamento de guerrilha, nada? Nada, né? E esse cara aqui também é haitiano? Você também é haitiano, irmão? Ei, por que você tá saindo fora, guerreiro? E nós vimos no vídeo em que um homem agride verbalmente um haitiano pela condição dele, né, de ser um refugiado, ter vindo ao Brasil e estar trabalhando. E ficou clara a caracterização do crime de xenofobia, né, a qual tem a reclusão de 1 a 3 anos de prisão e acumulação de multa. E assim como o crime que nós falamos de injúria e injúria religiosa, tem também aquele aumento de pena de 1/3, né? Se praticado em algum meio que facilite a divulgação. Então, assim, a pessoa filmou e postou na internet, ou seja, milhares de pessoas assistiram e com certeza essa pessoa foi identificada e se ainda não foi julgada, condenada, provavelmente ele deve estar sendo processado aí pelo crime de xenofobia. E é isso, eu espero ter agregado o trabalho de todo mundo. E eu espero que vocês busquem mais informação também, porque o jornalismo ele fala coisas que não são verdades, eles usam termos que não são jurídicos, em tese são jurídicos, mas eles não sabem usar da forma correta, como a gente viu lá no crime do goleiro, que não é racismo, é injúria racial, tem uma diferença. E é isso. Obrigada pela oportunidade.